Olá a todos, vamos sobre mais um tema aqui. Você é importante, baseado no livro de Gênesis 1, versículo 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o outro se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 21, que diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Pensando sobre esse tema, você é importante, nós vemos aqui a origem da criação, aonde Deus, ele faz tudo, prepara tudo para mim e para você, na figura dos primeiros seres viventes, que no caso aqui é Adão e Eva, né? E dentro desse contexto, nós vemos pela palavra que antes de criar o homem, Deus preparou tudo. Deus preparou a terra, Deus preparou o ambiente, a atmosfera, um sol, uma lua. Deus preparou os animais, Deus preparou as plantas. Deus preparou tudo para entregar ao homem. Em outras palavras, para entregar a obra-prima da criação dele, que seria o ser humano, o homem e a mulher, conforme nós lemos em Gênesis 27, que é capítulo 1, 27. Que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus fez tudo por você. Só no início da Bíblia já diz e já nos mostra o quão importante você, eu e todos os seres humanos são importantes, né? E a Bíblia vai relatar que eles tinham comunhão com Deus. Eles andavam com Deus nesse jardim. A Bíblia vai relatar mais para frente, antes da queda, que Deus passava na viração do dia e falava com o homem e com a mulher. Não tinha medo, não tinha vergonha, não tinha engano, não tinha pecado, não tinha nada. Não tinha sentimentos ruins, não tinha depressão, não existia nada disso. Porque tudo isso é consequência da queda. Tudo isso é consequência do pecado que o homem herdou ao desobedecer a Deus. E como consequência a morte. Mas sobre o tema, você é importante, o livro de Gênesis deixa claro que Deus preparou tudo para que você viesse ao mundo. Deus preparou tudo para que você vivesse uma vida plena, mesmo sobre a condição do pecado. Se você parar para pensar, você e eu, nós nascemos muito depois de Adão e Eva. Nós não conhecemos esse paraíso. Nós não conhecemos totalmente a presença de Deus. Nós não conhecemos Deus na sua totalidade, porque nós somos pecadores. E como pecadores nós não temos condição de ver Deus nem se aproximar de Deus. Mas mesmo sendo pecadores, Deus ainda vem para te resgatar, vem para me resgatar, vem para resgatar todos aqueles que estão perdidos neste mundo. E isso está na figura de Adão também e da sua mulher. Porque a Bíblia fala que o homem desobedece. Mais especificamente no capítulo de Gênesis 3, se vocês forem ler do início ao fim, a gente vai ter aquele diálogo que todo mundo conhece, né? Uma boa parte das pessoas conhece, tanto cristão como não cristão. Que vai falar da serpente, da mulher que foi enganada, que comeu um fruto que não era maçã, era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E a proposta ali era interessante, né? A proposta ali era o quê? A serpente falava: olha, vocês comem e vocês serão semelhantes a Deus. Mas existe um contraponto nesse questionamento da serpente. O homem já fora feito semelhante a Deus. O texto que nós lemos fala isso. Imagem e semelhança de Deus. Ou seja,
O homem só não tinha uma característica. Ele não conhecia o mal. Porque Deus é bom. O homem era bom na sua totalidade. Mas quando comem, o mal se apodera deles. O pecado se apodera deles. Entra a morte, entra todas as consequências que já foi falado anteriormente. E como consequência, o homem já não consegue ver Deus. O homem já não consegue mais ouvir a voz de Deus e se manter calmo. A gente vê isso no próprio capítulo de Gênesis. A Bíblia fala que na viração do dia o Senhor chama ao homem, Adão. E Adão se esconde atrás de uma árvore junto com sua mulher. Por quê? Porque eles sentiram vergonhas de Deus. Eles tiveram temor de Deus. É tanto que ele relata isso. Ouvir sua voz no jardim e tive medo de Deus. Por que eles tiveram medo? Por causa do pecado. Por causa que desobedeceram. É que nem uma criança quando a gente fala: filho ou filha, não faz isso. Se você fazer, você vai apanhar. E ela sabe que vai apanhar se fazer. Aí quando a gente vira as costas, ela faz. E dá ruim. Aí a gente pergunta: o que você fez? A tendência da criança natural é se retrair, se esconder. É o mesmo sentimento que houve com Adão e com Eva. Se esconderam do Todo-Poderoso. Mas de Deus ninguém esconde. De Deus eu não consigo me esconder. Você não consegue se esconder. Seja você acreditando ou em Deus ou não acreditando em Deus, jamais você fugirá da presença de Deus. Porque a sua vida é um sopro dado por Ele, lá em Gênesis. E soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Você tem a vida não porque você nasceu de uma relação entre um homem e uma mulher. Você tem a vida porque Deus permitiu que você viesse essa vida. E Ele te conhece. E não tem como você fugir de Deus. Nem eu e nem qualquer ser humano, de tempos a tempos, gerações a gerações, até o fim do mundo. Ninguém vai fugir do Deus Todo-Poderoso. Mas, como o tema diz, você é importante. Eu e você, na figura dos primeiros seres humanos, merecemos a morte. E morremos de fato. Nós passamos pela morte física. Mas aqui é uma morte que vai além da física. É uma condenação eterna. O homem merecia a condenação eterna, destruição total. Mas Deus, Ele chama o homem para fora. Ele dá a sentença para cada um, porque tudo que eu e você faz tem consequência. Tudo que eu e você plantamos, nós colhemos. Cada um tem a sua sentença dada. E Deus poderia acabar com a história ali. Destruir Adão, Eva e reconstruir um novo homem. Perfeito novamente. Mas Deus não o faz. Porque Deus não pode voltar na sua palavra. Mas Ele dá um escape para mim e para você. Porque você é importante para Ele. O que Ele faz? Nós lemos lá em Gênesis 21... ou Gênesis 3, ainda na história da queda, versículo 21, que diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Nesse versículo, irmãos, está demonstrado o tão importante você e eu e todos os seres humanos são. Porque aqui fala que quando o homem é revelado a sua nudez perante Deus, culpa a mulher culpa a serpente, e no fim das contas ninguém é culpado, todo mundo foi enganado aí, segundo o próprio contexto do pecado. Nunca assume a culpa, né? O homem deu ouvido e pecou, a mulher também desobedeceu, a serpente levou as consequências também. No final, no resumo da ópera, Adão e Eva estão dizendo: ó, nós somos culpados, o culpado é o Senhor que colocou a serpente aqui. Mas Deus não leva isso em consideração. Tira aquele homem, aquela mulher e faz vestes novas, túnicas novas de pele.
Porque até então eles estavam cobertos com folha de figueira. Uma roupa de folha de figueira não dura muito, mas uma roupa de túnica de um animal dura, né? E nesse verso 21 já estava simbolizando o Cristo que você ouve falar hoje. O Cristo, a qual você talvez já ouviu falar há muito tempo, que diz assim, ó: Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar o mundo. Esse mundo é você. Deus veio a este mundo por você, porque você é importante para Ele. Você não está sozinho nesse mundo. Por mais que as situações pareçam te levar a entender que você está sozinho, você não está sozinho. O Todo-Poderoso está ao seu lado. Então entenda, você é importante para Ele. Eu não sei em qual condição que você está. Porque nós, seres humanos, depois do pecado, nós colocamos algumas barreiras para ver Deus. Muitos têm a barreira da ciência, que não acredita em Deus. Acredita numa explosão que gerou tudo isso. Outros têm a barreira da religião, onde a religião fala que Deus não é assim, e Deus é uma força, e assim por diante. Outros têm as próprias barreiras internas de não aceitar a Deus por causa da situação que vive. Talvez a morte de um filho que não era esperada. Talvez a morte de um familiar que não era esperado. Talvez a perca de um emprego ou não ter conseguido o emprego. E muitas vezes queremos encostar Deus na parede e falar: Deus, você não existe. Ou Deus, porque você não me escuta. Mas Deus está atento, te escutando, porque você é importante para Ele. Se você o buscar em espírito e em verdade, se você o buscar de todo o coração, Deus te ajudará e te restaurará e mudará os teus caminhos. Então fique com essa palavra, fique com essa mensagem e pense: você é importante para Deus. Estamos aí se aproximando do Natal. Particularmente, Natal é simplesmente uma data de comércio, porque Jesus não nasceu no dia 25. Jesus não nasceu no período de dezembro. Não tem nada a ver com esse período. Mas já que está chegando nesse período, entenda que Ele veio e morreu por você, para te resgatar do seu pecado. Então aceite a Jesus, vá ao encontro dele e ele sairá ao teu encontro. Se aproxima dele, ele limpará suas vestes, limpará os teus pecados, lavará as suas vestes novamente se for necessário e enxugará dos olhos todas as suas lágrimas. Então volte a Deus enquanto é tempo. E lembre-se, você é importante para Deus. Até a próxima. E dê o seu like e compartilhe esse vídeo, galera, para que a palavra de Deus se espalhe. Quanto mais a gente compartilhar, mais a palavra de Deus vai se espalhando. E a gente cumpre a missão de anunciar o Evangelho. Porque tem muitas pessoas que precisam ouvir, que são importantes. E que apesar da situação, Deus não desamparou ninguém. Beleza? Jardim da inocência, ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do